Devocional Café com o Criador, uma dose diária de sabedoria e transformação para a sua vida, baseado em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje, talvez você tenha chegado aqui com uma pergunta que não sai da sua mente. Por que isso aconteceu comigo? Talvez você esteja tentando entender uma perda, um afastamento, uma oração que ainda não foi respondida, um sonho que parecia tão certo e simplesmente desmoronou. E o mais difícil não é apenas a dor, é a falta de sentido. Quando algo dói, mas você entende o motivo, ainda é suportável. Mas quando dói e você não entende, a alma fica cansada. Respire fundo agora, porque antes de Deus te dar respostas, Ele quer te dar paz. Antes de explicar o processo, Ele quer sustentar o seu coração. Hoje não é sobre entender tudo, é sobre confiar em quem entende. A Bíblia declara em Epístola aos Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não diz apenas as boas, não diz apenas as que deram certo, não diz apenas as que você pediu em oração. Diz todas, as lágrimas também, os silêncios também, as portas fechadas também, as despedidas também, o que parece perda. Talvez hoje você esteja olhando para algo que perdeu. E no seu coração existe essa sensação. Isso não pode cooperar para o bem, mas Deus não trabalha apenas com aquilo que você aprova. Ele trabalha com aquilo que você entrega. O que parece ruína para você pode estar sendo realinhamento nas mãos dele. Você enxerga o momento. Deus enxerga a história completa. Você sente a dor do agora. Deus vê o propósito do amanhã. Deus não desperdiça processos. Nada na sua vida é acidental. Nem aquela decepção, nem aquele atraso, nem aquela oração que pareceu ignorada. O que você chama de demora, Deus chama de preparo. O que você chama de perda, Deus chama de livramento. O que você chama de fracasso, Deus chama de redirecionamento. Ele não desperdiça lágrimas. Ele transforma lágrimas em maturidade, em dependência, em crescimento espiritual. Confiar antes de entender. Romanos 8:28 começa com uma palavra poderosa. Sabemos. Não diz sentimos. Não diz vemos. Não diz entendemos. Diz sabemos. É uma certeza que não depende das circunstâncias. Talvez você não esteja sentindo que tudo vai cooperar. Talvez você não esteja vendo nada se alinhar. Mas a fé não nasce da visão, nasce da confiança. Confiar é dizer, mesmo sem entender, eu escolho acreditar que Deus está trabalhando. Quando o cenário muda por dentro, talvez o problema ainda não tenha sido resolvido. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Mas quando você entende que Deus está trabalhando nos bastidores, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, o desespero perde força, o medo começa a recuar. Porque você entende que não está abandonado. Você está sendo conduzido para quem está no meio do processo. Se você está vivendo um tempo difícil, essa não é a última página da sua história. Deus ainda está escrevendo. O capítulo pode estar pesado, mas o final pertence a Ele. E quando Deus escreve o final, Ele sempre inclui propósito. Neste momento, respire fundo. Expire, respire, expire. Agora abra o seu coração e repita comigo essa oração, Senhor. Existem coisas na minha vida que eu não entendo. Existem dores que ainda não fizeram sentido. Existem perguntas que ainda não têm resposta. Mas hoje eu escolho confiar. Eu entrego o que perdi. Eu entrego o que doeu. Eu entrego o que eu não consegui controlar. Transforma tudo isso em crescimento. Transforma tudo isso em direção. Transforma tudo isso em propósito. Ensina-me a confiar antes de entender. Amém. Se essa palavra falou com você hoje, escreva nos comentários. Eu escolho confiar mesmo sem entender.
Compartilhe este vídeo com alguém que está vivendo um processo difícil. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e renovam sua esperança. Porque mesmo quando nada faz sentido, Deus ainda está trabalhando e tudo, absolutamente tudo, pode cooperar para o bem. E que as mãos do Senhor estejam sobre você. E até o nosso próximo encontro, Café com o Criador.